texto da matéria que, entende que o elenco atual é curto e pode não ter condições físicas de encarar 3 competições até o final do ano. Então deve trazer alguns reforços no meio da temporada. Eu concordo. E até a gente vai... Lembra da eliminação do Palmeiras pro CRB, né? Depois, no final do ano, falávamos sobre isso semana passada, né? Depois, no final do ano, o Abel meio que, eu estou abrindo aspas, tá? Comemorou. Porque se tivesse mais sequência de Copa do Brasil, talvez não chegaria tão bem para a disputa da Libertadores. E também não conseguiu fazer o que a gente esperava no Campeonato Brasileiro, né? Que é disputar até as últimas rodadas o título do Campeonato Brasileiro. O elenco só com 22 jogadores para 80 jogos pode apertar. É que o elenco, o Silas está lembrando aqui, tem jogadores que de diversas funções diferentes, né? Podem fazer diversas funções diferentes. Mas, para isso, vai precisar do Atuesta jogar, né? Assim, ou o Gabriel Menino. Vai ter que, sim. Os caras vão ter que jogar mais, né? Vão ter que jogar mais e com mais frequência, entendeu? Jogar melhor e com mais frequência. Porque a gente tem cartão amarelo, tem contusão, né? Eventualmente pode ter alguém suspenso aí também com expulsão. Aí, poupar e fazer o rodízio. Sim, e com viagens, né? É que a Libertadores do Palmeiras, é claro, o Palmeiras poderia até dificultar um grupo teoricamente fácil. Mas o Palmeiras está facilitando um grupo fácil. Está ganhando bem, né? Ganhando de 8. Mas daí para frente pode complicar, né? E é nessa insanidade que o Abel falou na entrevista, né? Saúde dele, né? Da saúde, falou, olha, os técnicos brasileiros estão de parabéns, que é uma insanidade o que acontece aqui, Silas. O que você achou da declaração? Essa parte da entrevista eu gostei muito. Acho que ele defender não só os treinadores brasileiros, mas falar sobre o calendário. E, de fato, são muitos jogos, é difícil você planejar, porque o treinador, né, Mari, Marra e Bruno, ele não descansa um segundo. Acaba o jogo, o auxiliar vai descansar, os jogadores vão descansar, o preparador físico vai descansar, o presidente vai descansar. Ele já chega na mesa dele, a planilha do fisiologista, do preparador físico, quem está fora, quem está dentro, o médico, olha, a Mari não vai poder treinar amanhã porque tá lá com uma dorzinha, o Bruno também não vai. A cabeça do cara fica desse tamanho. Então é muito difícil. Essa parte eu gostei. A outra parte eu acho que a gente vai falar ainda da questão do torcedor e tal. Essa aí... Aí o Abel, eu acho que ele... calma, né? Eu acho que a gente entende que o Abel é uma figura, que ele é engraçado, que ele é bravo, que ele tem todas as suas questões. E ele é muito importante porque ele levantou algumas questões incríveis para o nosso futebol. E não que precisou do Abel, mas precisou de qualquer pessoa, sendo estrangeiro ou não, de falar até sobre literatura. Eu acho que isso é muito legal, esse lado cultural que ele traz também. Mas, gente, gritar olé, deixa a torcida. Eu acho que brigar contra grito de racismo, de homofobia, e tudo bem. Agora, a torcida fazer a farra dela dentro de um nível saudável, acho que as coisas têm que... Calma, né? Ainda o futebol ainda é um entretenimento e também uma coisa séria, mas são as duas coisas juntas. Eu até entendo, né, que ele está querendo, assim, né, Ele não quer menosprezar o adversário. Mas a gente não encara isso como menosprezar o adversário. Essa é uma tirada de onda normal, sabe? De rivais ainda, né? Eu não acho... Eu realmente, com bom coração, eu entendo. Mas assim, você não vai tirar isso do torcedor, nem deve tirar. Porque isso é muito do prazer. Eu não tiro onda com ninguém. Mas assim... Eu não sou exemplo para isso, não. Deixa o torcedor ser feliz, enquanto ele não está brigando, enquanto ele está tirando onda ali em campo. O problema é quando vai do campo para as arquibancadas. Se o jogador começasse a fazer uma firula... Edilson, Corinthians, Palmeiras, o Kerlon lá, o Foquinha. Aí sim, aí você pode criar um problema. Mas sabe o que é interessante dessa história, Silas? Que o Abel falou, já tinha falado isso no jogo contra o São Paulo. O Palmeiras estava ganhando de 4-0. Não é todo dia que você vai ganhar uma final de São Paulo por 4-0. O torcedor queria gritar olé, e não é todo dia que você vai ganhar do Corinthians por 3-0, o torcedor já estava mandando olé. Aí quando o Abel vira e fala pro torcedor ficar quieto, o torcedor fica. Olha o moral que ele tem com a torcida, porque o torcedor fica bravo, caramba, não posso nem gritar olé. Mas o torcedor obedece o Abel e fica quieto. Mas não, usa de outra forma, né, esse moral todo, esse respeito que o torcedor tem. Acho que ele pode fazer ótimas campanhas ali, até educando outras situações e tal. Mas aí, sinceramente, assim, ganhar do grande rival, da forma que foi, assim, em Portugal tem, assim, a rivalidade do Sporting com o Porto, com o Benfica.
eu falei do esporte porque ele é uma expressão no esporte, né? Sim, o torcedor vai tirar onda, vai ficar feliz quando ganha do adversário. A gente não viu isso ontem em Liverpool e Everton. A gente viu isso, é normal. E tem o lado também de assim, ó, não quero que o meu time fique só tocando bola, mas quero que o meu time continue jogando, porque como ele falou, né, não quero que o torcedor tire sarro do rival, quero que ele empurre o meu para fazer mais. Nós ganhamos um jogo no Morumbi com o Cilinho, acho que foi 4-0, e eu entrei no vestiário, fui abraçar, cumprimentar, chefe, puxa, que jogão. Ele falou, fizemos 4, podia ter feito 5, 6, agora vamos trabalhar para fazer 5, 6. Então, ele falava, cada vez que a gente fazia um gol, a gente estava mais perto do segundo do que o adversário de empatar. Fazia o segundo, a gente estava mais perto do terceiro do que... Então, acho que isso é futebol. Essa é a forma de você mostrar aquilo que você quer. Agora, lá do lado de fora, o sarrinho, isso aí tem que ter, desde que não passe disso, tem que acontecer. Rivalidade saudável, que a gente tanto prega, né? Pro futebol também não ser aquela coisa muito burocrática, mas também para não virar a única causa da minha vida, vou matar o meu rival, sim, né? Sim. A linha é muito... E eu acho que a linha é tranquila de traçar, né? Eu acho que é tranquila, né? A gente já vive uma... Assim, é tão difícil, né? Assim, uma sociedade que é difícil às vezes, você cuidar dos seus problemas em casa, né? Assim, cuidar da saúde... Trabalhar, comer, pagar as contas, tentar sair para comer alguma coisa ou tentar colocar a comida no prato. Assim, isso não pode tirar do torcedor, né? Deixa o torcedor ser feliz ali em 90 minutos que ele tem, que ele ganhou o clássico. Um lado, né, feliz, né? Sim. Porque o outro, Bruno... O outro tá complicado. Né, porque a escolha de não dos titulares contra o Palmeiras e a gente não ter, sei lá, a gente critica, mas também não pode criticar... Muito, porque a gente não entende o motivo disso. Isso, não tem informação disso. Porque a gente não tem informação, porque seria a primeira pergunta feita para o Vitor Pereira e ele deve ter um bom argumento para ter tomado essa decisão. Só que a gente não pôde perguntar porque o Corinthians fez uma greve de silêncio nesse final de semana em um tema que acho que é absolutamente pertinente e justo. Ótimo, inclusive. Ótimo, que acho que todo mundo aqui assina, né? Que é o futebol sem ódio. Porque acho que, de certa forma, direto ou indiretamente, a gente também sofre com isso. Tá aqui o Ortega, que já sofreu com isso. Sim. Agora, não sei se não falando, não dando entrevista, que você vai chamar atenção para isso. Não dando entrevista que você vai combater fake news. E o que uma fake news tem a ver com aquela ameaça de alguém mandar uma arma para um jogador do Corinthians? Então, assim, eu acho que a manifestação ela é absolutamente justa, pertinente, correta, todos nós assinamos. Mas eu não entendi da maneira que foi feita e com essa justificativa. Por isso que é importante que o presidente daqui a pouco fale e explique também. Mas algumas coisas do campo ele não deve conseguir explicar, né? Porque estavam muito na cabeça do treinador. Eu não sei se eu posso fazer esse tipo de pergunta para o Ortega, porque eu sei que ele é muito habilidoso, ele deve ter conversado com alguém sobre isso. Mas, Ortega, alguém já te falou sobre isso? Assim, porque eu entendo, deixa eu até expor meu ponto de vista. Eu entendo que uma grande oportunidade de se avaliar, volta para a época do colégio, né? Você tinha uma prova que era uma prova, assim, antes da ser do final do ano. Antes do Enem? Uma prova. Você faz o simulado lá. Você vai ver se está bem, se não está bem, precisa estudar mais e tal. Eu entendo que o Palmeiras é uma prova daquelas, é um exame bom para o Corinthians avaliar. Por mais que assim, perdeu o jogo. Ok, perdi o jogo, mas eu aprendi que o meu lado direito funciona, que o esquerdo não funciona, que meu meio volta lento, que os volantes não estão mordendo, a intensidade está menor. Você tem a informação do principal motivo, me parece que tem essa situação de saúde bastante forte também, né? Mas existe algum outro motivo para o Corinthians não ter se avaliado no jogo com o Palmeiras, Ortega? Prazer. Olha, Marra, um abraço mais uma vez. A informação que eu tenho aqui, não só desse jogo contra o Palmeiras, né, mas o principal calcanhar de Aquiles dessa parte física, o trabalho, ou os trabalhos anteriores foram condenados aqui internamente, dá pra gente dizer assim, de forma veemente, né, nessa parte.
é de que a comissão técnica do Vitor Pereira encara esse déficit físico, principalmente a recuperação é mais lenta de um jogo para o outro. Então, assim, aquele torcedor que está com a seguinte dúvida, que é a minha dúvida também, né? Por exemplo, o Palmeiras fez um jogo muito forte quarta-feira com o Flamengo no Rio de Janeiro e conseguiu repetir o time no sábado também num jogo forte contra o Corinthians. É que o jogo depois caminhou de uma forma em que o Palmeiras conseguiu até se preservar, né, durante o jogo pela fragilidade do Corinthians. Mas um time forte quarta, um time forte também titular, a mesma base sábado. Por que o Corinthians não consegue, depois de jogadores tão importantes, ficarem 2 até 3 jogos fora, ou jogarem um tempo de um jogo, depois 2 jogos fora? Exemplos, né? William, Fagner, Renato Augusto. Por que depois de 10 dias sem jogar praticamente, eles não conseguem sábado e terça? Porque muitos dos jogadores aqui demoram para recuperação pós-jogo, não é pré. Então, se jogam no sábado, não conseguem ter saúde para jogar na terça-feira à noite. Então essa é a explicação que a gente recebe em off, esse é um diagnóstico que foi feito quando o Antônio Ascensão, que é o preparador, chegou por aqui também, nunca deu entrevista, infelizmente já tentamos, não quis falar, mas é um calcanhar de Aquiles essa parte física realmente. Então, mesmo o jogador não jogando, não atuando 3 jogos seguidos, 1 de 3 jogos, ele não consegue fazer essa dupla sábado e terça, e isso tem complicado demais o planejamento para ter times fortes num calendário tão apertado. E aí eu quero passar essa bola para o Silas, porque isso me preocupa. Porque assim, nós somos os maiores, eu falo aqui pela gente porque a gente está todo dia aqui conversando. Nós sempre criticamos o calendário. É sempre um debate aqui de que é desumano, que é maluco, que não dá para ter um trabalho desenvolvido e bem feito. Só que me preocupa porque uma coisa é você jogar sábado, terça, quinta, domingo, como a gente já viu acontecer, né? Jogando no meio de semana, durante a semana, no meio de semana, durante a semana, e tentar manter um time por um mês assim, possível. Mas me preocupa quando o Corinthians não consegue fazer 2. Porque uma coisa é, o Corinthians não vai conseguir fazer um sábado, um terça, um domingo e mais uma quarta. Eu entendo que isso não dá. No meio da semana. Mas ele poupou durante a semana, talvez ele consegue, como o Palmeiras fez, joga contra um Flamengo pesado, um Corinthians pesado, imagino que o próximo jogo, tranquilo, poupa. Agora, 2 jogos, não conseguir engatar 2 jogos, uma sequência, isso é preocupante de alguma forma, porque é literalmente o que vai ter o ano inteiro. Eu acho que é porque, por exemplo, quando você traz jogadores provenientes da Europa, por exemplo, o calendário lá é diferente. As distâncias são menores. Você tem aviões, eles têm aviões fretados ou particulares para fazer as distâncias, assim, um pouquinho mais longas, né? Então, o jogador, quando ele volta para o Brasil, sabe, e a forma de trabalho lá, ele tem que voltar melhor. Alguém aqui achava que o Abel Ferreira ia ter todo esse sucesso que ele tem? Ninguém conhecia o Abel Ferreira. Aliás, ele nunca tinha ganho nada. Mas o Palmeiras tem 17 pessoas para fazer análise de jogador, de treinador. Para quando faz a escolha, olha o cara que eles trouxeram. Baita treinador. Então o Corinthians não sabia, quando trouxe Renato Augusto de volta, o William, Paulinho, não sabe que o Gil já não é novo, que o Fábio Santos não é novo, que o Fagner não é novo, que o Jô já não é mais novo. Júnior Moraes. Júnior Moraes que acabou de voltar. Então, isso tudo faz parte desse serviço de inteligência que existe dentro de um clube grande. O Corinthians não é um antes do fenômeno e outro depois do fenômeno, não se elogiou aquilo que o Corinthians, onde ele chegou e aquilo que ele ganhou depois do fenômeno. Então, assim, não pode ter regredido a ponto de... Agora, eles ouvem pouco, viu, Mari? Os auxiliares da casa. O Crespo ouviu muito pouco o Rogério Ceni, o Visoli, que é auxiliar, está lá há mais de 40 anos. Eu acho que o Rogério Ceni ouve pouco o Muricy, que tinha que estar no mais alto conceito do Ceni. Eu acho que o Vitor Pereira também não deve escutar o Mauro. O Mauro, ponta esquerda, está lá. É treinador, é da casa, conhece o trabalho, conhece os jogadores, mas os caras ficam com medo de não abrir muito. Aí acabam, nesse jogo contra o Palmeiras, não entendendo a grandeza que é um Palmeiras-Corinthians, por exemplo. Nesse caso, não é só Palmeiras e Corinthians, mas era um jogo pro Corinthians ir para 9 pontos e deixar o Palmeiras com 2. Você tinha tabela também, não era? Exato, porque assim, por que o Abel também escala titular? Não é só porque é o clássico, porque ele já se mostrou desprendido do clássico, quando ele tinha outro objetivo maior. Mas ele sabia que assim, era um jogo pro campeonato importante, como era pro Corinthians também.
Então, por isso que a gente não entende muito por que não colocar força máxima nesses dois jogos. E eu acho que assim, se o Corinthians tivesse feito um jogo com os titulares durante a Copa do Brasil, porque é um dos objetivos. Sim. Então, pessoal, é o seguinte, jogamos com os titulares na Copa do Brasil, vai ter que descansar no Clássico para estar bem na Libertadores, porque o nosso objetivo é Copa. Então, o nosso planejamento está bem traçado. Aí o torcedor fala, beleza, não é o que a gente gosta de poupar em um Clássico, mas o torcedor do Palmeiras não está reclamando de ter perdido para o São Paulo. E o que o Ortega falou me preocupa mais. Sim. Porque, assim, a ideia não era nem... Assim, a questão não era nem o jogo da quarta. É o jogo do sábado, logo depois da terça. Esses jogadores talvez não tivessem força para aguentar os 2 jogos num espaço tão pequeno. Isso me preocupa. Até depois de terem sido poupados, né? Não, e até porque isso aí não vai mudar, né, Ortega? Porque é uma questão de idade dos jogadores. Isso e de calendário. Isso aí serve pra gente. Sem dúvida. A Mari se recupera de um jeito que a gente se recupera de outro, Mari. Não, você não vê? Cadê o Eugênio? Já tem um tempão, cara. Mas, ô Bruno, o Eugênio foi pro carnaval e nunca mais voltou. Você... Eu ontem tava lá, hoje eu tô aqui. Inteira, então. Mas você conversa com torcedores do Palmeiras, sabe quem que eles amam? Eles amam o Paulo Nobre. Depois o Gagliotti. Depois agora a Leila. Por quê? Porque esse trabalho, essa fornada, né? A gente poder chamar assim, essa garotada do Palmeiras que surgiu, esse é um trabalho que eles gastaram muito dinheiro. Sim. E eles abriram mão de muita coisa para ter os meninos que tem hoje. Agora, Ortega, eu tô vendo aqui, já nas redes sociais, que existe uma manifestação de torcedores do Corinthians, nem sei se você já chegou a ver, mas já é uma manifestação nova de torcedores do Corinthians fazendo, então, um apagão de engajamento nas redes sociais do Corinthians. Então, pedindo, assim, para ninguém compartilhar ou responder, justamente para ter essa resposta silenciosa nas redes sociais, Ortega. Não, eu vi sim, Bruno. Tem algumas coisas que estão incomodando o torcedor, né? O torcedor no geral. Aí a gente não separa quem é de organizada, quem é a tal da fiel TT, que é a fiel da rede social, a fiel da arquibancada, enfim. É o torcedor no geral. É o futebol dentro de campo, é não vencer o jogo grande, é digerir essas 5 derrotas em clássicos. São os preços mais altos nos ingressos, né? Isso tem incomodado bastante também o torcedor. Então, ingressos para amanhã estão disponíveis só de R$450 para cima. Então, é uma coisa assim que foge um pouquinho da realidade hoje da economia do brasileiro. Os preços das camisas, né, do uniforme. Então, o Corinthians amanhã estreia um novo uniforme inspirado no ano de 2012, de muitas glórias, Libertadores e Mundial, essa camisa um preço altíssimo, né? Então, tudo isso tem incomodado demais aí o torcedor, que começa a se manifestar dessa forma ou a não se manifestar, né? Mas num primeiro momento, até o post que o Corinthians fez já explicando a ação de apagão já teve uma repercussão. Então eu não estou vendo um movimento tão grande assim do torcedor ignorar as redes sociais do clube. Mas vamos aguardar um pouquinho se esse movimento ganha um pouco mais de peso no decorrer do dia. Só para trazer um pouquinho mais de detalhe, né, sobre essa questão rapidamente que está envolvendo o revezamento, né? É claro que o torcedor tem uma certa dificuldade para entender aqui no Brasil essa questão do revezamento, mas o Corinthians tem algo que chama a atenção, porque desde o jogo contra o Deportivo Cali, que esse time forte, esse time base, esse time que é um pouco mais cascudo, ele não é utilizado na sua totalidade, na sua essência, né? Contra o Avaí o time já foi misto, contra a Portuguesa já foi totalmente reserva, e contra o Palmeiras ele voltou a ser misto. Então teve gente que não jogou sequer contra o Avaí, então já vem aí de mais de 10 dias de inatividade ou jogando menos de 45 minutos. E mesmo assim, esses jogadores não têm a capacidade de sábado e terça-feira. Então isso mostra muito como o Vitor Pereira e sua comissão técnica têm que lidar com essa dificuldade física para a montagem de um time do Corinthians. Ortega, obrigada pela participação aqui no nosso Sport Center. Sei que você acompanha também a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, que estará na nossa programação. Valeu. Valeu, um abraço a todos, até mais. Que a questão é essa, né? Porque pra gente não parecer hipócrita por fã do esporte, que às vezes não tá prestando muita atenção na nossa palavra, assim. O problema não é o rodízio, né? Não. O problema é que existe um rodízio e mesmo assim ele não é suficiente, né? Sim. Porque você poupa... O rodízio foi feito. O rodízio, ele existe e ele tem que ser feito. A questão é, agora não pode mais poupar em clássico. O Abel fez isso, é um gênio. Teve um resultado e tudo certo. Entendemos, alguns ainda não superaram essa questão, mas assim, tinha um plano que funcionou aqui,
poupou aqui e funcionou aqui. O Corinthians poupa aqui, não tem o time aqui, não sabe se vai ter o time. Poupa aqui, e aí joga. E o ritmo de jogo fica onde? Não, e fez um favor. O Ortega mais de foi 10 bem. dias sem ter O Ortega jogar? destacou ali, fez um favor pro Palmeiras, porque o Palmeiras não precisou correr contra o Corinthians. O Corinthians não competiu contra o Palmeiras. E agora bota a pressão de precisa apresentar um jogo bom contra o Boca. Não, o que você falou é perfeito. Se não, por favor, não compreendam errado. A gente não está falando contra o rodízio. O meu ponto de observação é exatamente o contrário. Teve o rodízio no meio de semana e acho que seria uma ótima oportunidade de se testar contra o Palmeiras. Ah, mas depois tem um jogo contra o Boca. Ok. O Palmeiras jogou contra o Flamengo, num nível de exigência pesadíssimo, e depois jogou contra o Corinthians. Já tinha corrido muito contra o Goiás, naquele calor e jogo precisando, né, reverter resultado. Já era o terceiro jogo com o pé embaixo do Palmeiras, né? E o jogo mais fácil para o Palmeiras nessa sequência foi contra o Corinthians. O Corinthians não jogou. Se tornou, né? Se tornou. Vamos seguir então o nosso Sport Center aqui, porque tem mais assunto para a gente debater.